Traz aqui o Eliezer Rodrigues, o nosso Lorde. Eliezer Rodrigues, eu passei ali em frente ao 25 e vi aquela movimentação. Mas eu sempre passo, todo dia, quando eu venho para o sistema de comunicação, e vejo ali, às vezes tem um problema de trânsito, porque tem uma festa, tem um evento. Aí hoje eu vi aquela movimentação toda, todo mundo de verde e amarelo. Aí eu me questionei, né? Mas vem cá, que história é essa? Tem algum evento? Hoje eu me estranhei. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, porque é evento de finados, um evento festivo de finados. Aí eu digo, rapaz, parei, conversei com uma pessoa que disse, não, mas nós estamos aqui na luta. Estamos na luta nessa manifestação favorável à intervenção. Aí eu digo, tudo bem, muito obrigado. Intervenção de quê, Eliezer? Por qual motivo? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde aos nossos telespectadores. Intervenção federal. Esse é o pedido dos manifestantes bolsonaristas, não só aqui hoje na cidade de Teresina, mas em outras cidades do país, com o objetivo de não reconhecer o resultado eleitoral do último domingo, Douglas Cordeiro, né? Tem uma contestação muito forte nesse sentido. Eles alegam que o resultado das eleições não é legítimo, acreditam em fragilidades no processo eletrônico, fragilidades essas que não foram provadas pelo atual presidente, houve oportunidade para isso, e esses manifestantes esperam essa intervenção federal. Vamos saber um pouco mais do que representa isso, em que casos é possível, na reportagem. Os manifestantes se apresentaram como integrantes de um movimento apartidário. O evento foi marcado por discursos que evocaram o patriotismo e a rejeição aos governos comunistas. A coordenação do ato orientou aos presentes para não darem entrevistas aos órgãos de imprensa que compareceram para fazer a cobertura. Mas nas faixas e cartazes ficou claro o pedido do grupo, replicado em movimentos semelhantes em diversas cidades do país. Intervenção federal. Pela Constituição, esse tipo de medida pode ser tomada nos seguintes casos: para coibir grave comprometimento da ordem pública, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, ou ainda assegurar a observância de princípios constitucionais sensíveis. Daí então, Douglas Cordeiro, para esses manifestantes... Divide só a tela aqui, Del, com o Eliezer, por favor. Não, o primeiro ponto que eu queria comentar, Eliezer, era o seguinte. Primeiro ponto, não vou dar entrevistas a veículos de imprensa. Mas não vai dar entrevista por quê? Os veículos de imprensa não estão lá fazendo a cobertura do evento? Não é? Quer dizer, o que é que seria de um evento, estou falando de um evento dessa natureza, sem que houvesse uma repercussão na mídia? Entendeu? Então, eu não consigo compreender. Bom, mas aí são manifestantes que seguem a postura do presidente, no sentido de não ligar para a imprensa, enfim, não tem nenhum problema. Outra coisa é a intervenção federal, quer dizer, intervenção para quê? Por qual motivo? Não há motivo de intervenção, não há motivo de questionamento das eleições. Olha, ficou muito claro, muito explícito, logo após o resultado das eleições, aqui no Brasil, a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é aliado de Bolsonaro, a manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a manifestação do presidente do TSE, a manifestação da presidente do STF, Rosa Weber, ministra Rosa Weber, de várias autoridades brasileiras e de diversas autoridades internacionais, mas de todos os continentes. O mundo inteiro estava de olho no Brasil. A equipe montada pelo próprio presidente Bolsonaro, formada por militares, para acompanhar o processo eleitoral, que não deu o parecer do primeiro turno, só ia dar no segundo turno, deu o parecer, disse que não teve nada de errado. Tudo ocorreu com muita seriedade, transparência, sem qualquer tipo de questionamento.
Então você tem bloqueios em diversos pontos do Brasil, que atrasam a entrega de alimentos, que atrasam a entrega de vacinas contra a Covid-19, medicamentos, que prejudicam a vida da população. Aí você tem agora, num dia de finados, você vê manifestantes, a livre manifestação é garantida por lei, não tem nenhum problema. Eu não estou aqui questionando a manifestação em si, mas o motivo que levou a essa manifestação. Quer dizer, houve, digamos, manipulação do resultado das urnas eletrônicas. Por quê? Porque o candidato da oposição ganhou. Se o candidato dele tivesse ganho, o candidato Bolsonaro, não teria havido manipulação. A votação de Bolsonaro do primeiro turno para o segundo turno cresceu. Houve manipulação. Então, quer dizer, são questões realmente que é impossível a gente, de um ponto de vista mais sério, de um ponto de vista mais distante, de um ponto de vista mais prudente, né? Aceita esse tipo de situação, esse tipo de argumentação, aliás. Isso não é um absurdo, isso não existe. Nós temos que trabalhar para consolidar a democracia brasileira, não para avacalhar a democracia brasileira, não aceitar o resultado de uma eleição. Você pode questionar uma série de coisas, mas não aceitar o resultado da eleição, quer dizer, não dizer, não aceita o resultado da eleição, mas não aceita por quê? Por qual motivo você não aceita? Porque seu candidato perdeu? Esse é o critério? Não é? Então o que nós temos que fazer é fortalecer. Cabe ao vencedor governar cumprindo suas promessas, olhando a população, e cabe à oposição fiscalizar com muita força, com muita presença, questionar aquilo que acha que é errado. É do jogo democrático. Tem que ser assim, aliás. Exatamente. Esses manifestantes deixaram claro que suspeitam do resultado que apareceu nas urnas, mas não conseguem convencer de forma técnica e clara a possibilidade, uma eventual fraude no processo eleitoral eletrônico. E Douglas, caso uma intervenção federal venha realmente a se efetivar, em 3 meses novas eleições devem ser convocadas e o presidente que está no cargo pode ser candidato à reeleição. Ou seja, eu considero um longo processo de instabilidade para o país. É preciso se refletir nesse sentido. O resultado foi acirrado, o Brasil está dividido e o próximo presidente ele deve respeitar essa parcela da população que é bem considerável e que deixou clara porque não concorda, né, com determinadas posturas ou propostas do governo eleito, né? De toda forma, tem que se estabelecer um clima de consenso, um clima de estabilidade para dar andamento a projetos que são importantes para o Brasil. Ok, Elias, daqui a pouco você volta. Combinado. A política do dia, para discutir até esse assunto com o João Magalhães, enfim, com toda a equipe. Obrigado, Elias.